Graça e paz a todos. É bom estar na presença do Senhor. Glória a Deus. Deus tem nos abençoado. Por isso nós estamos alegres. Amém? Aleluia. Abra sua Bíblia em Jó, capítulo 1, versículo 1. Jó, capítulo 1, verso 1. Glória a Deus. Aleluia. Lemos assim: havia um homem na terra de Uz, seu nome era Jó. Jó era um ser humano bom, honesto e justo, amava respeitosamente a Deus e evitava praticar o que não amava. Amém? Havia um homem na terra de Uz cujo nome era Jó, e esse homem era sincero, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Nem podemos assentar-nos, e nós estaremos orando. Irmão, nós vivemos em dias em que o caráter tem sido, o caráter do ser humano tem sido substituído pelas aparências. Muitos estão valorizando mais a imagem, o que a pessoa aparenta ser do que o que ela realmente é. Só que Deus não olha para isso. Deus não está preocupado se a sua cor da pele é branca, parda ou preta. Ele está olhando como ele diz para em 1 Samuel 16, como Deus falou para o profeta Samuel: o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém eu vejo o coração. 1 Samuel 16, 7. Então, irmãos, a primeira característica apresentada nesse texto sobre Jó não é sua riqueza, mas havia um homem na terra de Uz, e esse homem era rico, próspero. Está escrito assim? Não era a sua família, esse homem tinha uma família abençoada, não é nada disso. A primeira característica que Deus ressaltou não foi sua riqueza, não foi sua família, não foi sua influência na sociedade, mas foi a sua integridade. Deus não está preocupado com quantos seguidores você tem no Instagram, nas redes sociais. Não, Ele está preocupado com isso, não. Ele está preocupado com o que você tem alimentado seu coração. Então a integridade, irmãos, é a marca de quem quer agradar a Deus. Quando eu digo homem, é o ser humano. Quem quer agradar a Deus, a marca dele é integridade. Porque o homem de Deus, ele vive com integridade. Estava falando aqui sobre Paulo, no último domingo, eu citei um exemplo da história de Paulo, que o seu pai era fariseu, e tudo que ele aprendia na sinagoga, lá em sua cidade, onde Paulo morava, ainda criança com seus pais, lá em Tarso, ele não apenas ouvia, os filhos praticavam em casa. O filho tinha que ter hora para comer, tinha que saber lavar as mãos, tinha que saber orar, tinha que saber citar os mandamentos. Pastor, mas uma criança assim, uma criança de 4, 5 anos, sabia recitar Deuteronômio 6,4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua
palavra íntegro vem de inteiro. Íntegro, tanto é que você, quando vai, tem gente que não quer comer o arroz, por que chama integral? Porque ele é inteiro, sem perder nenhuma das propriedades dele. Né? Então ele é integral, ele é inteiro. Então, muitas pessoas não estão sendo íntegras, inteiro. E a palavra inteiro também vem de intocável. Aquele que está inteiro, que nunca foi tocado, que nunca foi mexido. Né? Alguém que mantém o mesmo caráter em qualquer lugar. Amém. Glória a Deus. Jó era isso mesmo. Em casa, no trabalho, na sociedade, na presença de Deus. Ele era íntegro em todo lugar. Ele era íntegro, reto. O servo de Deus precisa aprender a viver em integridade. Viver com saber que em casa ele é servo de Deus. No trabalho ele é servo de Deus. Na escola ele continua servindo a Deus. Tem gente que é um santo em casa, um santo na igreja e um cavalo em casa. Nem vou falar que tem alguns irmãos que é. Vai para a mulher também, tá? Tem mulher que é uma santa na igreja. Mas em casa não é. Dá coisa para todo lado. Aí você faz seu julgamento aí. Né? Então, irmãos, eu preciso saber em casa, no trabalho, na escola, eu tenho que ser igual. Porque eu preciso mostrar que eu estou inteiro. Eu sirvo a Deus por completo, como um todo. Tem coisas que nos tiram do sério, que deixa a gente nervoso, revoltado. A princípio eu fiquei muito revoltado com aquele acidente que teve ali em Catalão, que vitimou aquela mulher. A cena era horrível demais. A carreta passa por cima, os 3 eixos por cima da mulher. Você vê a carreta balançando. Passou por cima. Mas eu sei que a carreta é muito alta. Eu fiquei muito revoltado. Minha esposa conheceu ela, mas você conheceu, né? Eu conheci, mas não lembro mais. Mas eu conheço o filho dela. E tem coisas que eu não vou falar agora, mas por que aconteceu isso? Mas o certo é que o homem não viu, o carreteiro não viu, porque ele é baixinho e a carreta é muito alta. Ele não viu. É o que a gente chama de crime culposo, mas quando não há intenção de matar. Então, mas você vê uma notícia daquela lá do Rio Grande do Sul, se não me engano, daquela criança de 10 anos, que foi violentada e assassinada, não dá revolta? 10 meses. 10 anos não, 10 meses, perdão, desculpa. 10 vezes lá em Fortaleza. A gente não fica revoltado? Fica. Mas eu preciso me controlar, porque eu sou servo de Deus em todo lugar. Em todos os momentos. Quando você estiver muito nervoso, não desça da cruz. Continua carregando a cruz. Provérbios 10, 9. Vamos ver então o que é o homem íntegro. Quem caminha com integridade, anda em segurança. Mas quem segue por trilhas tortuosas será descoberto, será conhecido. Ande com sinceridade, aí você vai andar seguro. Ande com integridade. Porque o homem íntegro, você trata e cumpre. Cumpre a sua palavra. Ele é honesto. Falei na terça-feira com os irmãos. Você tem Eclesiastes 5:5. Melhor que não vote do que votar e você não cumprir. Cumpre o voto que você falou. Ou seja, não trate. Se você trata, cumpre. Deus não sai nada de tudo. Então o homem íntegro, ele não vive de aparência. Ele mantém a sua consciência sempre limpa. Sabe o que a Bíblia diz? Doce ao
sono do trabalhador, quer coma muito ou pouco. Por que diz isso? Ele trabalhou, foi honesto, fez tudo o que ele pôde, então ele está tranquilo, porque eu não sou Deus para ir fazer aquilo que eu não posso. Eu tenho que orar e confiar no meu Deus. Porque o homem de Deus, ele vai temer a Deus. Né? Provérbios agora 9, verso 10. Antes foi 10, 9, agora 9, 10. O temor do Senhor é a chave da sabedoria. E conhecer a divindade é alcançar o pleno sentido do conhecimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E conhecimento são prudência. E que eu preciso então temer a Deus, respeitar a sua santa palavra, amar os seus mandamentos. Eu estou falando, não é amar, é amar os mandamentos, ter prazer em cumprir a palavra de Deus, ter prazer em fugir do pecado, ter prazer que saber que quem teme ao Senhor, ele influencia outras pessoas a temerem a Deus. Porque o temor de Deus é o princípio da sabedoria, diz esse texto. Então você precisa ser mais sábio, temer ao Senhor. Na dúvida, cumpra o conselho de Paulo a Timóteo. Timóteo, antes de tudo, ore, súplica a Deus, peça direção a Deus por mim. Porque o homem de Deus, ele sabe que tem que temer o Senhor, mas o homem de Deus sabe outra coisa. Além de temer a Deus, ele tem que se afastar do mal. O que ele diz o Salmo 1, verso 1? Se todo mundo sabe de cor, né? Salmo 1, verso 1: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Bem-aventurado o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Olha só o que o texto diz: o justo, o homem que teme a Deus, ele não anda no conselho do ímpio, mas ele não deixa se influenciar pelo pecado. O pecador não tem nada para te oferecer, não. Parece que a vida dele é melhor. Chega em casa, lê o Salmo 73. No começo, o salmista fala: Senhor, olha, eu quase desviei os meus passos. Pouco faltou porque eu escorregasse. Sabe por quê, Senhor? Eu estava invejando a prosperidade do ímpio. E não é eu que estou falando, é na linguagem que eu estou te falando. Essas são as palavras que está escrito lá. Se eu parar ele, vamos lá, tudo para ele parece que é mais fácil, né? Tudo para ele dá certo. Você vai ler lá e você vai entender mais ou menos assim. Até que eu entrei no santuário de Deus, já tirei confidência. Então eu preciso evitar o quê? A mentira, a corrupção. Eu preciso evitar de todos os meios a ser verdadeiro em tudo que eu vou fazer. Não estou falando de ser íntegro, de ser íntegro. O homem íntegro não vai proferir mentira. Né? Então seja íntegro para com o Senhor. Fuja dos maus exemplos. Ele não se deixa se assentar na roda dos escarnecedores, mas são os zombadores. Ele também não se deixa influenciar pelo pecador. Todo mundo está usando, eu vou usar. Todo mundo está falando, eu vou falar. Peraí. Não é que todo mundo está usando determinada roupa que eu vou usar. Porque a moda agora para alguns homens aí, se eu falar aqui, você vai falar, não, você vai cair. Né? Tem algumas modas aí que vai ficar lá fora, não vai não. Como que não cola não. Então se a moda é essa,
Irmão, eu não vivo de moda, não. Não dá. A humanidade está entrando em decadência. Estamos vendo o final da Copa do Mundo, né? O Brasil já foi embora há muito tempo. Só ficou 2 times lá. 2 seleções, melhor dizer. Porque não é time, é seleção. Um selecionado de um país. Por isso chama seleção. Os selecionados melhores de cada país, supostamente. Então, esses dias, uma vez eu ouvi uma mulher comentarista, falando isso. Nem foi homem, uma mulher. Sabe por que o Brasil nunca mais ganhou uma Copa do Mundo? Talvez nem ganhe. Pega a foto de 2002, pega a foto de 94. Você não vê ninguém com cabelinho pintado. Você não vê ninguém com tatuagem. Você não vê ninguém com brinquinho, com dancinha enquanto fazia gol. Ela quer dizer que era macho de verdade. Tinha compromisso, reverenciava o seu trabalho. O povo hoje virou. Toma cuidado, irmãos. Nós não podemos deixar nos influenciar pelo pecador. A tatuagem está vindo aos pouquinhos. E tem um versículo em Eclesiastes que é muito importante. Talvez você não leve como eu, não entenda como eu entendo. Mas ele diz: tudo que Deus fez é perfeito. Não acrescentarás, nem tirarás. Deus te fez perfeito. Falo todos os dias, umas 10 vezes para minha esposa: ela é perfeita, não tem defeito. Sabe por quê? Porque não tem. Eu aprendi a viver assim. Tudo que Deus faz é perfeito. Então a integridade, irmãos, é a prova. Ela é provada, sabe aonde? É na dificuldade. O que Jó perdeu? Seus bens, perdeu? Não perdeu seus filhos? Não perdeu toda a sua saúde? Mesmo assim, olha em Jó capítulo 1, verso 21. Olha o que Jó fala. O Senhor e exclamou em minha oração: nu deixei o ventre de minha mãe, e nu partirei da terra. Deus me deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ó, Deus me deu, Deus tomou. Eu vim esse mundo sem nada, e vou sem nada. Você não vai escolher nem a roupa que você vai vestir quando você morrer. Vai precisar de mais 4 pessoas para carregar o seu caixão. Você nem sabe quem vai ser eles. Você nem sabe se vai ter alguém lá. Então é no meio da tribulação, é no meio da fornalha da aflição, que Deus vai te provar. Porque a integridade, ela é provada na dificuldade. Deus honra pessoas íntegras, irmãos. Olha Jó 42, verso 10. Final da história de Jó. Aqui é caminhando para o final. O livro de Jó, irmãos, é toda uma narrativa entre o ser humano fiel, abençoado, o ser humano fiel no meio da tribulação, no meio das acusações, no meio dos falsos amigos, no meio da desgraça, de tudo que é de ruim, até esse momento aqui. E depois que Jó intercedeu pelos seus amigos, o Senhor o tornou novamente próximo e lhe concedeu em dobro tudo que possuía antes. A recompensa da integridade sempre é a bênção de Deus. Amém. Deus quer te abençoar, mas você precisa ser mais íntegro. Ser mais íntegro é ser mais franco, mais sincero com o Senhor. Porque a gente serve a Deus, a gente sabe que você vai ser criticado. Se você
não assuma nada na igreja. Falei com o pastor Bruno hoje. Quem quer ser não gosta de ser criticado, por favor, não assuma nada. Para uns você é um santo, para outros você é um demônio, para uns você vai ser uma bênção de Deus, para outros você não vai ser. É ou não é, irmãos? Mas eu não estou nem. O que me importa é a minha fé para com meu Deus. Quando você for pregar, quando eu vou pregar, eu não estou preocupado se você vai gostar ou não. Eu quero saber se Deus, eu estou falando daquilo que Deus realmente mandou para eu falar ou não. Quais são as características de um homem íntegro? Uma delas, ele ama a verdade, cumpre seus compromissos. Comprou, pagou, tratou, cumpriu. Ele tem palavra, ele é fiel à sua família, ele é fiel à igreja do Senhor. Ele trabalha com honestidade no trabalho, porque ele serve a Deus e não pelo salário que ele ganha. Ele dá o seu melhor, não é pelo salário que ele ganha, mas é porque ele é um servo de Deus. Diga que você é um servo de Deus na empresa. Quem trabalha em empresa, quem já trabalhou, como o Samuel trabalha aí, como o Rui já trabalhou, trabalha. Diga que você é um servo de Deus, fazendo a coisa mal feita, falar que está ganhando pouco, pode falar para ele, você não serve de Deus. Você está desviado. O servo de Deus dá o seu melhor. Não é pelo que ele ganha, é pelo que ele representa. Você é representante de Cristo. Será que Cristo ia fazer mal feito o que você está fazendo? Então, viva a sua vida, tente vivê-la com santidade, sirva a Deus com humildade. Essa parte que parece que está sendo, era mais fácil, agora está sendo mais difícil. Ser humilde. Lembrando que humildade não é pobreza. Tem pobre que não tem nada de humildade, tem muito rico que é humilde. Humildade é estado de espírito. Conta-se, irmão, que um comerciante contratou um comerciante, ele encontrou na porta do comércio uma carteira cheia de dinheiro, bem na frente da sua loja. Ninguém viu. Ele poderia ter ficado com o dinheiro, irmão, porque ninguém ia saber, né? Mesmo assim, ele olhou lá dentro, procurou o dono, procurou o nome, achou o documento, procurou a pessoa e entregou tudo. Muita gente perguntaram para ele: por que você devolveu tudo? Ninguém viu. Aí o outro falou assim: talvez ninguém tivesse visto. Mas o meu Deus viu. Eu sou servo de Deus. Eu tenho que ser íntegro para com Deus. Coração do homem de Deus é esse. Ele não faz as coisas porque os outros vão achar que é certo. Ele faz porque Deus quer que ele faça o que é certo. Né? Deus continua procurando homens que nem Jó. Olha que Deus falou, foi para Satanás: tens visto meu servo Jó? Homem íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Não foi eu que falei, não foi o rei que falou, foi o Criador do céu e da terra que falou. Para o maior acusador do ser humano, não foi para o demônio também não, foi para o próprio Satanás. Deus não está procurando homens perfeitos não, irmãos. Está procurando homens que tenham vontade de servir a Deus. Homens que sejam sinceros, retos, tementes e que se desviem do mal. Lembra do caso de José quando estava no Egito? Quando era ainda mordomo do seu senhor? Se ele tivesse ficado com aquela mulher que era esposa do seu senhor, provavelmente ninguém ia saber. E ele estava sozinho na casa. Ele era acostumado com isso. Mas tinha alguém que estava lá que ele sabia. Ninguém precisa ver. Pode não ver, mas o meu Deus vê.
E ele fugiu. Passou por lutas e dificuldades, foi para a cadeia por causa disso. Ficou muitos anos na prisão. Mas ele foi com a consciência tranquila. A sociedade não está precisando de homens e mulheres assim. Pessoas honestas em quem você pode confiar. Pessoas que são íntimas, que falam a verdade. Voltando nesse negócio de falar a verdade, irmão, tem gente que fala assim, eu falo a verdade, eu sou sincero. Ele está querendo dizer, eu sou bruto sem educação e falo a verdade. Você pode falar a verdade com educação. Pode ser sincero e educado, não pode mais. Morri com o Jaci há mais de 30 anos. O Jaci sempre foi sincero, mas ele é educado. A gente conhece algumas pessoas que são sinceras, mas são sem educação. Para não falar outra coisa. O Senhor deseja, irmãos, formar homens cuja vida reflita o caráter de Cristo. Que cada um de nós seja essa pessoa. Amém. Lembra do que Davi disse: Senhor, cria em mim um coração novo. Renova dentro do Espírito inabalável. Não me lance fora da tua presença, retire de mim teu Santo Espírito. Salmo 51. Vamos ficar de pé. O maior patrimônio de um homem, irmãos, não é a sua riqueza, nem a sua posição, mas a sua integridade diante de Deus. O seu maior patrimônio é a sua integridade.